Olá, bem-vindos de volta a mais um episódio do que vai acontecer com a gente no futuro sombrio do ano de 41 mil. Ah, que coisa! Hoje o pessoal pediu e eu vou falar deles então, os Tiranids. Os Tiranids, uma espécie de alienígena com uma mentalidade em colmeia, incrivelmente adaptada a sobreviver em qualquer lugar, que devasta planetas e consome toda a biomassa para aumentar a sua colmeia apenas para atacar o próximo planeta. Uma coisa horrível, um combustível de pesadelo que vem para destruir tudo por onde passa, e o motivo da gente precisar de armas automáticas maiores sempre. Então, uma frase aqui de um inquisitor para te entender o que são os tiranídeos. Há um câncer comendo o Imperium, e a cada década ele avança mais fundo, deixando mundos mortos e esgotados em seu rastro. Esse horror, essa abominação, tem pensamento e propósito, que funcionam numa escala intergaláctica inimaginável. E tudo o que podemos fazer é tentar parar os enxames de monstros biológicos que ele envia sobre nós por instinto. Demos a esse horror um nome para aliviar os nossos medos. Nós chamamos essa ameaça de tiranídeos. Mas se ela está ciente de nós, ela deve conhecer-nos apenas como presa. E é isso aí. Para o tiranídeo, tudo é comida. E um detalhe só antes de começar esse vídeo, eu peguei uma tradução aqui que eu achei legal e eu decidi chamar os tiranídeos de tiranídeos, que acho que fica mais bonito de falar em português, só que com Y, porque com I é uma espécie é uma família, na verdade, de pássaros, e esses pássaros eles têm o bico na pontinha um pouco torto, ele vai reto, reto, reto e bem no final ele fica bem tortinho. E um dos pássaros dessa família é os bem-te-vi, e eles são exclusivos da América, tanto da Terra do Fogo na Argentina até o Canadá. Então eles são um pássaro apenas aqui do hemisfério oeste. Em toda a América a gente encontra essa família de pássaros. Achei legal, achei interessante enquanto estava pesquisando descobrir isso e quis trazer aqui para vocês. Como eu falei, toda vez que tu vê um vídeo na internet, é interessante tu aprender alguma coisa, né? E beleza, então, da onde vêm os tiranídeos com Y, os monstros intergalácticos, não os nossos queridos bem-te-vi? Esses monstros espaciais tem várias origens teorizadas para eles. É possível que eles sejam apenas uma evolução natural, um organismo biológico que se desenvolveu para ser o predador ápice do universo, um organismo que conseguiu fazer viagens espaciais e consegue dominar mundo após mundo e crescer cada vez mais, e todas as formas, na verdade, são apenas um organismo gigante. É difícil, muito improvável, uma evolução natural não iria criar essa perfeição da bioengenharia. Alguns também acham que, na verdade, os tiranídeos são uma espécie em fuga e existe um terror ainda maior que fez eles fugirem do seu lar, e eles vivem de forma nômade, destruindo mundo pós mundo para tentar sobreviver a uma coisa ainda maior, que eu também acho difícil, porque algo que dê medo num tiranídeo, eu não quero nem imaginar o que é. E o mais provável, e olha, a teoria mais aceita, é que na verdade eles foram feitos, assim como os Aldari e os Orcs, como uma espécie de combatente, assim, um organismo de luta contra os Necrons e os Catans na época da Guerra nos Céus. E foi feito, no caso,
pelos antigos, que tinham uma tecnologia extremamente avançada e eram a única facção capaz de desenvolver uma coisa assim tão absurdamente eficaz no que faz. O que é um tiranídeo? Um tiranídeo é uma arma biológica, é isso que eles são. Eles são feitos para devastar e destruir. E é provável que os antigos tenham usado na Guerra dos Céus, eles tanto para tirar os recursos da mão dos Necrons, quanto também para fazer onda após onda de inimigos contra eles. Mas talvez até tenha sido isso que eliminou os antigos. Vai saber, eles criaram uma arma tão eficiente e incontrolável que acabou se virando contra eles. Não sei, é possível. E talvez também seja por isso que os tiranídeos evitam os mundo-tumba dos Necrons. Talvez a criatura aprendeu que botar a boca onde dói não vale a pena, até porque não dá para comer um Necron. Um dia eu tenho que falar sobre como funciona a regeneração deles, mas ele intoxica as coisas que tentam absorver ou usar o metal deles. Então, para um tiranídeo, não vale a pena atacar um mundo dominado pelos Necrons. Pelo menos não agora que os seus corpos não são mais aquela doce e gostosa biomassa, e sim um metal tóxico que não dá para consumir. Mas, e também existem relatos, isso provavelmente é o que aconteceu, porque já há mais de 6.000 anos atrás, no Millennium 35, acredita-se que os Aldari já enfrentaram os tiranídeos e que pequenas naves dos tiranídeos apareceram em alguns mundos, talvez como exploração ou talvez remanescentes de alguma frota maior destruída, e algumas foram encontradas em aventuras dos seres humanos universo afora. Então, algumas naves já estão há muito tempo presentes na Via Láctea. Um exemplo disso é as criaturas em Catachan. As criaturas lá são descendentes de, acho que milhões de gerações depois de prováveis organismos tiranídeos terem caído no planeta e ficado num estado mais selvagem. Então, o DNA dos tiranídeos e algumas criaturas de Catachan são bem compatíveis, o que é provável que indica causa-consequência. Então, eles já estiveram aqui e não estavam mais por muito e muito tempo. Beleza, então agora você sabe de onde provavelmente eles vieram e que eles são uma arma biológica feita para devastar planetas. E quando que a humanidade encontrou o grande devorador, os tiranídeos e as frotas colmeia? Bem, num planeta chamado Tiran Primus, mais ou menos em 745, no Millennium 41, era um planeta oceânico que abrigava uma fortaleza da guarda e uma equipe de pesquisa dos mecânicos, e essa fortificação numa fronteira bem isolada do Império. Nesse planeta de Tiran Primus, eu vou chamar só de Tiran, que é mais fácil de chamar, mas quando eu falo Tiran eu estou me referindo a Tiran Primus. As naves exploradoras dos mecânicos que viviam ali faziam censo nos planetas, asteroides e nos corpos celestes de toda uma região. E de repente, num desses censos de rotina, alguns planetas que antes eram consideráveis habitáveis, mas com condições muito difíceis ou que não valia a pena habitar, mas que possuíam formas orgânicas ou alienígenas menores, se transformaram em planetas completamente estéreis, sem nada, nenhuma forma de vida, nenhum organismo, nem água, nem condições atmosféricas. Isso era estranho, porque não foi um ou dois, foram vários. E é possível, num universo, que alguns fenômenos de cataclisma destruam ou mudem muito as condições de alguns planetas e que o que antes podia abrigar vida, agora não abriga mais. O estranho
é que os planetas estavam totalmente estéreis, toda a vida, não tinha mais nenhuma detecção de movimento ou organismos ali. Esquisito, mas nada assim fora do normal quando tu considera o universo. E quando uma dessas naves de exploração dos mecânicos estava voltando, eles identificaram uma anomalia nos radares, uma coisa estranha. E no radar visual, ali, tentando olhar para fora, tu via como se fosse uma nébula, uma coisa vasta, como se fosse um gás tomando parte do universo, e os sensores estavam pirados ali, dando um monte de sinais, e de repente nenhum sinal, e de repente um monte de sinal, e nada. E não fazia muito sentido. Até que algumas naves começaram a sair dessa presumida nébula ali do espaço, e com essas naves foram detectadas como uma coisa que nunca tinha sido vista antes. Os sensores, as leituras de energia não eram de nenhuma nave imperial, nem de nenhum alienígena já registrado. A nave achou esquisito e mandou um aviso para a Fortaleza e para o pessoal da pesquisa no planeta, onde eles agora se prepararam para enfrentar uma provável pequena escamurça de alguma frota pirata orc com umas naves estranhas que nunca tinham sido vistas antes. Provavelmente era isso, nada para se preocupar. Mas o planeta não era indefeso. Qualquer planeta mais longínquo do Império, ele é bem defendido. No caso, Tirã tinha uma fortaleza numa ilha vulcânica no meio do oceano, já que o planeta é um planeta oceânico e as únicas partes ali terrestres eram ilhas que foram criadas por vulcões e poucas tinham vulcões inativos. Essa que foi criada tinha o vulcão inativo e ao redor o oceano. As paredes da fortaleza, e ela foi construída para resistir a tsunamis, a resistir a condições climáticas terríveis. No planeta, como é um planeta completamente cercado de oceano, chove todo maldito dia. Além dessas ondas gigantes e da chuva constante, o planeta também sofre de terremotos pelas atividades vulcânicas, então foi uma fortaleza feita para durar, para ser muito resistente. E nessa fortaleza, ela possui um escudo Void, que é aqueles escudos que absorvem energia cinética ou térmica e transferem para o imaterial, evitando o dano. Ela também possuía 4 canhões, Planeta Espaço, que é um canhão gigante de laser feito para derrubar espaçonaves ou qualquer coisa que está tentando entrar na atmosfera. E um regimento, na verdade, da Guarda Imperial. E os regimentos da Guarda Imperial variam bastante, mas presume-se que em torno de 10 a 12 mil soldados chamavam essa fortaleza de lar. E desses soldados, até alguns veteranos de um batalhão de Catachan que tinham sido colocados junto com o pessoal da guarda. Então, porque provavelmente o batalhão deles tinha sido quase que dizimado, né? Então eles se juntaram aqui para treinar esses recrutas e deixar eles um pouco mais fortes. Além de 3 wings. Uma wing é em torno de 10 caças, dos casos Thunderbolts, esse que eu trouxe aqui embaixo. Esses caças são um caça pesado imperial capaz de lançar mísseis e utilizar canhões para interceptar outros aviões e bombardeios, além de ter uma blindagem suficiente para sobreviver a uma quantidade bem grande de tiros. E no espaço, no Void, que seria no vácuo espacial, existiam 3 cruzadores leves, que eu trouxe lá em cima, da classe Endeavor, que esses aí são as naves dos mecânicos, mas elas estavam armadas até os dentes. E os mecânicos, além das naves que estavam sob o comando do Magus, ele também tinha um batalhão de Skitarii, que era a guarda pessoal do Magus Varnak, que era o líder e comandante dessa fortaleza e das expedições que ali ficavam. Beleza, então, o planeta era uma rocha pronta para segurar
qualquer tipo de invasão pequena. Aliás, considerável resistência aqui, até para invasões de tamanho médio. E o pessoal estava bem confiante que eles iriam segurar essas naves alienígenas esquisitas que estavam vindo na sua direção. Então começa a batalha por Tyrant Primus. Algumas naves se aproximaram até o ponto onde os lasers conseguiriam atirar, e os lasers orbitais, acho que eu vou chamar eles assim, laser orbital, é uma bateria enorme de laser que começou a atirar nessas naves e rapidamente começou a causar muito dano crítico a elas. Algumas explodiram no espaço, outras começaram a cair em direção aos oceanos do planeta. Depois de mais ou menos uma dúzia de naves destruídas, as naves espaciais inimigas viraram meia volta e começaram a fugir de volta para aquela nébula da onde elas vieram. E uma coisa esquisita no planeta é que os astropatas, os astropaths, eles são psíquicos, são pessoas que conseguem se comunicar através de mensagens telepáticas do imaterial. Então, quando um planeta é atacado, como é que tu vai comunicar que o planeta foi atacado? Tu usa um astropata, um astropath, que ele manda uma mensagem psíquica para os outros astropatas que eles conseguem entender. É como se fosse uma mensagem via Wi-Fi aqui. No caso, um astropata manda para o outro, que manda para o outro, até chegar num local maior. E esses que tinham no planeta não conseguiram mandar nenhuma mensagem. Era esquisito. Eles relataram que é como se tivesse uma sombra no imaterial e essa sombra estava cercando o planeta. Esquisito isso, né? Mas, no caso, as tropas ali nas trincheiras, não vendo nenhum inimigo, as baterias de laser agora, vendo as naves fugirem, que já estava fora de alcance, tudo certo, beleza, vitória. Foi fácil, achei easy, GG. E o pessoal começou a rir, se divertir. Só isso que esses alienígenas têm. Não é só isso que eles têm. Mas era isso que eles acharam. Então, a ordem foi dada. Das 3 naves, os cruzadores leves Endeavour, que eu botei ali no lado esquerdo para te ter uma ideia de proporção, foram enviados a perseguir aquelas naves que fugiram para identificar quantas elas eram e de onde elas vieram. Quando essas naves entraram naquela nébula, eles perceberam que não era uma nébula, eram esporos. Eram bilhões, trilhões de esporos que faziam uma neblina e interferiam com os sensores ao redor de milhares de naves, naves acima da conta, de todos os tamanhos, algumas gigantescas, outras minúsculas, e essas naves começaram a cercar e destruir essas 3 naves imperiais. Uma delas foi devorada inteira, um organismo explodiu em milhões de pequenas, como se fossem vermes, que se aderiram ao casco, passaram pelos escudo Void, porque eles não têm... o escudo Void ele protege de coisas de alta velocidade. Se o negócio não está tão rápido, ele não consegue impedir, e elas se grudaram no meio da blindagem, começaram a comer e soltar um ácido e se explodir dentro da armadura, cavando buracos e buracos até chegar em pontos vitais do motor e desligar o motor, e quando a nave estava parada, uma nave gigante simplesmente passou e destruiu ela no meio. Outra nave foi pega por tentáculos e os seus motores não conseguiram mais jogar ela para frente. E de repente uma boca gigantesca, maior que a nave, se abriu e devorou a nave no meio, quebrando ela e comendo tudo que estava dentro, presumidamente, incluindo o metal. A única nave que conseguiu sobreviver tempo suficiente para mandar um sinal de voz para o planeta para dizer que aquelas 12 naves que eles tinham destruído não era nada. Existiam milhares acima do que eles conseguiam contar ali dentro daquela névoa. Conseguiu mandar essa mensagem até que centenas de Genestealers,
que é um organismo humanoide capaz de usar armas e atacar no mano a mano, começou a cavar buracos ao redor da armadura com ácido e entrar na nave de várias regiões, e assim, a atmosfera em alguns locais foram perdidas, a tripulação humana asfixiava, mas esses alienígenas não precisavam respirar ar, e eles começaram a invadir de todos os lados e dizimar a tripulação e consumir eles vivos. Ninguém dessas 3 naves sobreviveu. E a mensagem chegou ao planeta de que eles tinham que se preparar porque o pior estava chegando. E lá embaixo o pior começou a chegar. Chovia esporos gigantescos, como se fosse uma bolsa assim, queimando da atmosfera, que descia para os oceanos do planeta e para as outras ilhas, incluindo ali próximo da fortaleza, soltando centenas de organismos no mar e na terra. Os lasers espaciais tentavam atirar e destruir os esporos. Os canhões antiaéreos, os canhões LAS, tentavam atacar eles enquanto eles caíram. E eles fizeram o que podiam. Mas não tinha como parar aquela quantidade infinita de esporos caindo. Os esporos no oceano começaram a fervilhar e consumir a alga e os organismos que viviam ali e se reproduzir milhares e milhares e milhares de organismos tiranídeos no meio nos mares, e depois de um tempo ali se reproduzindo, os mares começaram a fervilhar, a borbulhar e sair centenas de insetos, bichos e tudo quanto é coisa de todos os lados. O pessoal na Ilha Fortaleza estava se preparando para o pior, e tiros de laços, explosivos, minas sendo detonadas por organismos, começou a aparecer em todos os lados, até do mar, da direção onde ninguém esperava que viriam bichos. Cada onda que vinha, organismos se grudavam na muralha e começaram a subir. As defesas atiravam as armas pesadas, um atrás do outro. O pessoal trazia mais munição porque não dava conta da quantidade de tiro para todos os lados. Eram insetos de tamanhos pequenos, do tamanho de uma mão, que grudavam nos olhos dos soldados e enfincavam espinhos venenosos por dentro da pele. Larvas invadindo por baixo da terra. Eles tiveram que abandonar as trincheiras avançadas e ficar nas posições de permacrete, que é um concreto reforçado que eles fazem, e ali pelo menos os organismos pareciam não conseguir cavar, e ali eles ficavam fazendo a sua linha de frente sobre o fogo cruzado das armas pesadas, e ali por horas e horas e horas, sem parar, os insetos, aquelas criaturas estranhas, vinham de todas as direções, e a cada humano que caía, uma trincheira ia sendo tomada, e os insetos não paravam. Até o momento que insetos voadores começaram a aparecer, e outras dessas criaturas esquisitas armados com um tipo de arma biológica que atirava gás venenoso, atirava ácido queimando olhos e pele, atiravam pequenos organismos, como se fosse uma pulga, em alta velocidade, que quando encostava em alguma coisa, ela se enfincava na pele e explodia com veneno e toxinas que matavam pessoas instantaneamente. E assim, essas criaturas venenosas e mortais começaram a tomar trincheira após trincheira, e um por um as armas pesadas foram sendo entupidas por pequenos organismos parecidos com mosquitos, moscas, que iam enfiando de todos os lados e estourando veneno, cuspindo como se fosse uma cola no cano, que grudava o cano da arma e não conseguia mais atirar, ela emperrava. E simplesmente era como se fosse ele soltasse uma cola, um concreto dentro do cano das armas. Incluindo nos rifles a laser, onde essas armas um pouco mais refinadas tiveram muita dificuldade, acabaram superaquecendo pela quantidade enorme de organismos voadores que se enfiavam no barril da arma e estouravam ali dentro, com ácido, com um conteúdo corrosivo, ou uma cola que grudava as peças internas e impedia a arma de funcionar e atirar propriamente. Os caças derrubavam centenas de esporos no ar e organismos voadores, mas mesmo assim eram tantos
que eles começaram a arrancar os pilotos dos cockpits e consumir eles vivos no ar, enquanto as naves caíam nos oceanos. Não tinha nada que parasse essa onda de choque contra a fortaleza. Assim como as ondas dos oceanos, as ondas desses organismos atacavam sem parar as muralhas, uma a uma, matando seus defensores e destruindo as suas armas. E quando os canhões a laser e os canhões, os autocannons, seria canhões automáticos, foram silenciados, criaturas gigantes começaram a surgir dos oceanos, os famosos Carnifex. Os Carnifex agora destruíram aqueles lasers orbitais e começaram a arrebentar as muralhas da fortaleza, permitindo que centenas de criaturas menores, insetoides com garras e presas afiadas, invadissem as muralhas em posições onde os seres humanos não imaginavam que iam invadir e estavam consumindo e destruindo tudo por dentro. No fim, depois de apenas algumas horas, a única coisa que sobreviveu era o bunker de comando, que foi dada a ordem de selar as portas das portas de Adamantium. E lá dentro, eles estavam tentando desesperadamente enviar uma mensagem para o Império sem sucesso. Não dava. Mensagens telepáticas não saíam daqui. E lá dentro do bunker de comando, enquanto milhões de pequenos organismos tiranídeos tentavam cavar pelas muralhas, um organismo maior tentava bater e arrebentar a porta de Adamantium, soltando e cuspindo ácido, consumindo a porta aos poucos, e lá fora os corpos dos soldados mortos foram devorados um a um. Alguns poucos que tentaram fugir ou sobreviver ou escapar, boa sorte, foram consumidos correndo e tentando fugir desesperadamente. Não tinha escapatória. Todos os seres humanos fora do bunker de comando haviam virado comida de alienígena. E lá dentro, o Magus, o líder ali da guarnição, junto a seus guarda-costas Skitarii e os poucos sobreviventes, puxaram os lança-chamas que eles tinham em estoque e se prepararam para o pior. O Magus conseguiu mandar o máximo de informações coletadas pelas câmeras e pelos Skitarii ali que estavam na fortaleza para o Império. Como ele conseguiu fazer isso? Ele fez uma oração ao Omnissiah e botou tudo num Data Codex. O Data Codex é um HD externo, basicamente. É uma caixa preta, assim, que tu guarda tudo que tu consegue, e ele botou essa caixa no lugar mais seguro possível. Um abrigo subterrâneo, onde só cabia isso aí, a quilômetros da superfície, e que o único jeito de acessar seria se tu soubesse onde ele estava. Ele escondeu a entrada e ele falou as suas últimas palavras para registrar no Data Codex. Nós não podemos viver a isso. A humanidade não pode sobreviver a isso. Em um único dia, eles cobriram esse planeta com uma enchente de lâminas vivas e bocas com presas de agulha. Mate 1 e 10 assumem o seu lugar. Se eles realmente são infinitos, a nossa raça está condenada a uma morte violenta, e cada pedaço da nossa civilização vai ser queimado e perdido por uma força mais feroz que as chamas do inferno. Morte, pelo Deus da máquina, a morte está aqui. E essas foram as últimas palavras do Magus, enquanto ele gravou e mandou o Data Codex para baixo, e os tiranídeos arrebentavam as portas de Adamantium e invadiram pelo fogo. Eles passaram correndo por cima e pulando, cortando os Skitarii, soltando veneno e ácido, vomitando, mordendo e arrancando membros de todos os defensores do bunker de comando e do próprio Magus, que depois a biomassa deles vai fazer parte da grande colmeia. A chamada nesse caso aqui, a frota colmeia Behemoth, a primeira encontrada pelos tiranídeos, pela humanidade dos tiranídeos. E foi tudo em vão isso aí, então? A defesa deles foi completamente inútil? Não.
Depois de algum tempo do planeta ter sido devastado, um inquisitor, achando esquisito o desaparecimento e a falta de mensagens, procurou essa região. Um inquisitor chamado Fidus Cryptman. O inquisitor descobriu, porque ele sabia onde é que fica a data codex da fortaleza, ele descobriu todos os relatos e o horror que os tiranídeos representam. E por que eles foram chamados tiranídeos? Muito simples. O planeta de Tirã foi o que se sacrificou para conseguir coletar o máximo de informações sobre os alienígenas. Então, o nome foi dado em homenagem aos defensores do planeta que morreram enfrentando mais um horror que a humanidade vai ter que lidar no futuro. E o nome foi chamado Tiranídeo. Então, é isso que eu queria trazer hoje para vocês. A história da primeira vez que o grande devorador encontrou a humanidade e vice-versa. E o que seguindo esse caminho, o que eu planejo é contar a história de cada uma das guerras dos tiranídeos. Vai continuar aqui e eles vão invadir os sistemas de ultramar e até a capital de Makrig. Tenho dificuldade de falar os nomes do planeta de ultramar, mas vai ser uma batalha e tanto para tentar parar os tiranídeos de consumir a humanidade. Fale aí nos comentários se você se interessa e quer que eu continue aqui com as histórias das guerras dos tiranídeos, porque esses monstros não vão parar, eles vão continuar. Aliás, interessante que eu falei esse tema só agora, porque também é a 10ª edição. Finalmente, eles vão lançar novos modelos dos tiranídeos, porque eles estavam meio desatualizados, os modelos ainda eram meio quadradões, e agora vai vir umas coisas mais legalzinhas. Vejo vocês na próxima, tudo de bom, e preparem armas automáticas e grandes, meus amigos, nós vamos precisar.